dia, G2! Tudo bem? Na aula passada, a tia Su trouxe uma história bem legal. A história Pedro e o Lobo. Pedro, um pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas da família. Mas, às vezes, Pedro se sentia entediado, ficava triste por não ter ninguém para brincar com ele. Certa vez, Pedro inventou uma história, ele teve uma ideia para se divertir. Pedro saiu correndo, gritando pela vizinhança: o lobo, socorro, me ajudem, o lobo! Todos os seus vizinhos então correram em direção a Pedro para ajudá-lo. Quando chegaram lá, Pedro caiu na gargalhada e disse: é mentira, não tem lobo. Os vizinhos então voltaram ao trabalho. Pedro fez isso várias vezes e todas elas os vizinhos vieram ajudá-lo. E quando chegavam, Pedro começava a rir, porque na verdade não havia lobo ali. Certa vez, Pedro resolveu tirar um cochilo enquanto cuidava das ovelhas, quando de repente apareceu um lobo faminto. O lobo foi logo atacar as ovelhas. Pedro, assustado, saiu correndo em busca de socorro e gritava: lobo, lobo, me ajudem, um lobo, um lobo. Só que dessa vez os vizinhos não saíram, não ajudaram Pedro. E Pedro, sem saber o que fazer, voltou ao encontro das suas ovelhas. No caminho, Pedro encontrou algumas pedras, então resolveu jogá-las no lobo. O lobo nem ligou para Pedro, mas no meio dessa confusão fugiram algumas ovelhas. Essas ovelhas foram em direção à aldeia, aonde os vizinhos de Pedro moravam. Chegando lá, os vizinhos notaram que havia alguma coisa errada, porque as ovelhas estavam sem o Pedro e isso nunca acontecera. Então os vizinhos resolveram ver. Juntaram-se todos e foram atrás de Pedro. Quando o encontraram, perceberam que estava certo, que tinha algo errado. O lobo estava a devorar as ovelhas de Pedro. Os vizinhos então cercaram o lobo, que se sentiu afugentado e com medo foi embora. Pedro, muito triste, só ficou com 3 ovelhinhas e aprendeu uma lição, que não poderia enganar as pessoas não. Então, gente, essa foi a história de Pedro e o Lobo. Ontem a tia Su também postou outras versões dessa história. Inclusive tinha uma instrumental, onde os instrumentos representavam as falas dos animais e de alguns personagens. Hoje na nossa atividade nós vamos usar papel colorido para colar e representar o instrumento que você mais gostou. Então a atividade está na página 27. Qual instrumento você mais gostou? Você vai usar o papel para representar e fazer a colagem. Beijos e até a próxima aula.